Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Joe. Olha o Daniel aí. Thay, Vivi, Diogo, Sabrina. Bom dia, Sabrina sempre entra com sono, né? Bom dia, Rosana. Agradecer o dom da minha vida, aleluia, isso aí. Estamos bem, graças a Deus, Mel. E você, está bem? Bom dia, Sabrine. Antônia, direto de Angola. Olha só. Bom dia, Bernadette. Bom dia, Bruno, Rogério, Jennifer. Isso aí, galera. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Catiane, Fagundes, Clara. Bom dia, Tatinha. Melhor café. Aí sim, aí top. Tô sempre babando, viu? Não, nós já começa orando então pra aquecer esse motor aí, hein? Somos 100 pessoas já em 4 minutos, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a todas. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Responde aqui pra mim nos comentários. Enquanto isso, você que chegou aqui agora, compartilha essa live aí para mais pessoas serem alcançadas, né? Talvez, né, você clica aí no aviãozinho, você vai ver algumas pessoas com um verdinho na frente do nome, que estão online. Então você manda para eles, ó, a Pri já tá on, já vou chamar ela aqui, mas enquanto isso vai compartilhando, né? Clica aqui no aviãozinho de papel e compartilha aí pros seus amigos que estão online já, galera que já tá acordando, e sobe o coraçãozinho, que quanto mais você sobe o coraçãozinho, mais você entrega essa live para as pessoas, mais pessoas são notificadas por essa live, ó. Tem gente pela primeira vez, Eliane, Milena, Márcia, Betânia, Josélia. Olha quantas pessoas novas que estão vindo pela primeira vez. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Todos os dias, de manhã, de segunda a sexta, das 6 e 1 da manhã. Sábado, domingo, feriado, 7 e 1 da manhã, a gente se encontra aqui. Pra quê? Pra tomar um café com Jesus, com a palavra de Deus. Nós fazemos a Lectio Divina, a leitura orante da palavra. Todos os dias nós lemos a Bíblia, aprendemos a Bíblia, entramos no mistério de Deus. Então é algo muito bom. E nós temos um grupo no WhatsApp, né? Para quem quiser entrar no grupo, tá mais próximo da gente, é só me mandar um direct no @Vinão Colo de Deus, que você pode fazer parte desse grupo. Tá bom? Então eu vou chamar a Pri aqui e nós vamos iniciar. Tananã. Larissa, Colo de Deus, bom dia, querida. Olha ali, olha Aê, só. bom dia! Olha só quem está aqui, minha gente. Se não é ela Cheguei, mesma. Terezinha. Bom Aí dia, gente. Vocês estão sim. bem? Estão queimando? Ah, esse povo aqui é do reteté do Jeová, hein? Eu vi semana passada, Você viu, aleluia, né, Pri? do poder. Galera aqui não brinca de serviço, não. O povo aqui é doido. Mireia é lá da Irlanda, ó. Ela tá queimando por Jesus já faz 2 semanas. Ai, que incrível! As nações, aleluias. Que bom saber. Se a gente não vai fisicamente, a gente vai digitalmente, né, Pri? Digitalmente, eu ia falar isso. Que bom saber que a Cola de Deus alcança tão longe. Bom dia, gente. Bom dia, vocês. Estou mandando aqui. Ó o Ícaro, Colo de Deus, Ponta Grossa. Ó, Tá com a Ica. gente. Ai, gente, que especial acordar junto com vocês desse jeito, tomar esse café ungido. Você, Aleluia. Você terminou sua live ontem, dormiu e acordou com a mesma maquiagem, Pri? Eu praticamente nem dormi. A Pri é da madrugada, velho. A Pri Ai, é amiga de Jesus, é só hora de madrugada. eu praticamente nem dormi essa noite, igreja, porque foi só emoção. Glória a Deus, papai. Aí sim, hein? Aí sim. E a live ontem demorou, então imagina. Mas foi muito Ai, boa.
Imagina. 2 horas de live. Aleluia, isso aí. Tem que Glória a Deus. transbordar, né, Pri? Tem que Colo de Deus transbordar, em não São tem jeito. Paulo, em nome de Jesus. A Tem gente não jeito. tem uma base missionária em São Paulo, gente, mas a gente tá orando aí, ore com a gente pra gente ter uma base em São Paulo. Tô orando por isso já tem um tempo, pedindo para Deus a São Paulo por herança. Da Mas a gente já onde que tem a muito Thay é? Dependendo, nega, tem que ter alguma célula perto de você. Tem que ver a região que você mora. Que a isso. gente tem as células. Então, a célula seria o melhor lugar para você ir. Depois Isso. fala com a gente no privado, que a gente vê da região que você é e qual é a célula mais próxima. Ó, o Wilson tá aí, ó. O Wilson Gasoli, tá ligado já. Vai ter Falta colo pouco, de Deus em todo aleluia. lugar. Falta Falta pouco, pouco, igreja. aleluia. Esse ano é Ó, nosso. A Larissa é de São Paulo. Ó. Tem um monte de gente de São Paulo aí. A maioria dos membros, ó, Ribeirão Preto, ó, da minha cidade, onde eu tô. Aí é isso que eu ia falar. Eu falei, ué. Vai iniciar uma nova célula. Depois me chama lá no direct que eu vou te passar o contato da menina que vai reabrir a célula, na verdade. Também sou de São Paulo. Ó. Aleluias. Teu testemunho é forte, Pri, e desejo sempre o melhor para sua vida. Uau! Ai, obrigada, Neide. Aleluias. Ore por mim. Coloque pelo menos uma Ave Maria do teu terço por mim. Ó, a gente tem base no Rio de Janeiro, Arapiraca, Alagoas, Jandaia do Sul e Barbosa Ferraz, Paraná. São as 4 bases missionárias que hoje nós temos, né? Fixa aqui, Casa de Missionários. Mas a gente tem missionários espalhados no Brasil todo, né? A gente tem e nós estamos em Jandaia do Sul. Eu tô de férias, eu chego amanhã em Jandaia. Então nós somos de Jandaia. Quero célula aqui na Irlanda, hein? Ano que vem você Ai, vem visitar a nossa eu amo. comunidade. Pode levar nós que a gente abre uma Top. célula. Vamos fazer uma célula. Imagina, Vinão. Nossa senhora, seria incrível. Top. Perfeito, gente. Então vamos iniciar? Vamos. Nós estamos unidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Então vamos abrir a nossa Bíblia na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Aleluias. Hebreus 2, 5. Ixi, me perdi, hein, aqui. Eu já tô aqui. Quer que eu leio? Pode ler, Pri. Então tá bom. Vamos lá então, igrejinha. Ora, não foi os anjos de Deus, não foi os anjos que Deus submeteu ao mundo vindouro, do qual estamos falando. Em algum lugar, porém, alguém declarou que esse ser humano para que dele te lembres, ou o filho do homem para que te ocupes com eles? Pouco inferior aos anjos o fizestes, de glória e honra o coroastes, e todas as coisas pusestes debaixo de seus pés. Se Deus submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Jesus, a quem Deus tornou pouco inferior aos anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. Deus, por causa de quem e para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Por isso, por meio de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos procedem de um só. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los
irmãos, quando diz: anunciarei o teu nome aos meus irmãos e no meio da assembleia te louvarei. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Palavra poderosa, né? Muito, Vini. São Paulo, eu amo São Paulo, né, gente? Porque as cartas dele é muito poderosa. E aqui, Vini, porque ele falando, né, da autoridade que o próprio Deus deu para Jesus. Então aqui ele está falando que toda a obra de salvação gira em torno de Jesus Cristo. Toda a obra, gente, a gente tem que ter isso certo, né? E dentro da igreja, tudo vai girar em torno de Jesus Cristo. E aqui, amigo, que me chama, assim, né, mais atenção, ali no versículo 10, vai dizer assim, né? Deus, por causa de quem e para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Então, aqui, São Paulo está descrevendo uma reta intenção de Deus. Porque, gente, uma coisa que a gente precisa entender, Deus ele é intencional em tudo. Sim. Então, quando São Paulo escreveu isso para o povo de Hebreus, ele queria mostrar qual era a intenção do próprio Deus com eles, né? Que é o quê? Conduzir muitos filhos à glória. Então, essa é a vontade de Deus para nós, né? Vamos trazer para nós. Então, qual é a reta intenção de Deus com essa palavra hoje? Que Ele quer conduzir a nossa vida, Ele quer nos conduzir para a glória. Deus é intencional e Ele está falando isso claramente para nós. E aqui continua, né, no versículo 10. Levou à perfeição aquele que iniciou, por isso, por meio de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles. Então, aqui, São Paulo está deixando claro para nós, né, que essa obra de salvação através de Jesus, ela é perfeita por conta do sofrimento. Então, o sofrimento é o caminho perfeito de salvação. É por esse caminho que nós somos levados por Deus à glória. Porque não tem como, né, Vini, a gente separar a nossa vida com Jesus e tirar o sofrimento. Não, com Jesus é só bênção, é só alegria, não é, não né? mais nada. Não é. E o cristão, ele tem que ter consciência disso. E São Paulo, gente, ele escrevia muito sobre isso. Podem reparar que nas cartas dele, ele trazia muito, assim, ó, o sofrimento. Às vezes tem coisa que ele escreve que é até meio depressiva, assim, né, Vini? Que você lê, oh, meu Deus, que tristeza, que profundo. Mas é porque ele tinha, certo no coração dele, o sofrimento faz parte da vida do cristão. Não tem como a gente não separar. Fez parte da vida de Cristo. E é por isso que foi perfeita a salvação. Porque fez parte da vida dele. Vai fazer parte da nossa vida. Né? Vai fazer parte. O sofrimento é esse caminho, realmente, o caminho da perfeição. Para a gente chegar à glória. Né? O Senhor, quando chamou, vem, tome a sua cruz. Então a gente precisa entender até o sofrimento, a dor, a tribulação. Você que está passando por um momento difícil, né? Você precisa entender essa dor, esse sofrimento, como de Cristo, aqui é para me chegar à glória. Essa é a vontade de Deus. Esse é o caminho que Deus está me dando. Aleluia. Eu tenho falado sempre aqui, eu tenho lembrado, na verdade, Romanos 5,5, né? Que é o sofrimento, produz paciência, que prova a nossa fidelidade, que gera a esperança não nos engana e não nos decepciona. Né? Eu tenho falado que não existe glória, né? Que é o que Jesus vem nos conduzir à glória. Não existe glória sem passar pelo cadinho da humilhação, sem passar pelo calvário, sem passar pelo sofrimento, sem passar pela dor, pela perca. Todo mundo que vai chegar na glória vai antes, né? Vai passar pelo sofrimento. Não tem como a gente receber a glória, receber a eternidade, receber o céu, sem passar pelo sofrimento. Jesus veio ao mundo para nos salvar e ele passou por um sofrimento que a gente não está preparado para sofrer o que ele sofreu. Se a gente soubesse o mínimo do que ele sofreu na pele, na carne, cara, acho que nunca mais a gente pecaria. Se a gente tivesse sentido as dores de Jesus na cruz, no alto do Calvário, a gente nunca mais desagradaria o coração de Deus. A gente nunca pensaria em pecar. Porque o sofrimento, a dor
que Jesus passou, sofreu por cada um de nós é incomparável. Por isso que aquela música nossa, né? O amor incomparável, Amor. né? Não tem comparação. O sofrimento que ele teve, sabe? Pode alguém nos trair, pode um ente querido nosso falecer, só que o sofrimento que ele passou na pele não se compara ao nosso sofrimento. Não, e a gente não aguentaria, né, Vini? Eu falo que Não se a gente aguentaria. passasse realmente um pouquinho, um mínimo daquilo que Jesus passou, a gente não aguentaria. E aí, gente, a gente precisa entender, né, que é para nossa salvação, para nossa santificação. Porque ali ainda São Paulo continua dizendo, né, seguindo ali no versículo 11, né? Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos procedem de um só. Então, nós somos chamados à santidade. Para a gente trilhar o caminho da santidade, para a gente ser santo, gente, vai ter dor e vai ter sofrimento. Assim como o santificador, né, sofreu. E hoje nós temos, né? Quem que é o santificador hoje, né? É o Espírito Santo. Então, nós entendemos pelo Espírito Santo que todos os sofrimentos também, gente, vem para nos purificar, vem para nos santificar, vem para poder purificar realmente, acho que essa é a palavra, a nossa vida, a nossa história, vem para purificar a nossa carne, né? As nossas inclinações, as nossas paixões. O sofrimento é a única coisa que vem assim, ó, que tem o poder de transformar o nosso coração, gente. Porque às vezes a gente se converte, né? A gente quer Jesus, mas a gente quer fazer a vontade de Deus conforme a nossa vontade. E não fazer a vontade de Deus conforme, né, o desejo do coração do próprio Deus. Uhum. E aí, né, o sofrimento, gente, é onde a gente entra nesse mistério, assim, ó. De verdadeiramente, quando a gente olha para a cruz de Jesus, a gente entra no mistério do amor. A gente entra no mistério da salvação. A gente entra no mistério da santificação. E aí, trazendo para nossa vida, é assim também. É o sofrimento que vai ser essa via de purificação, de santificação, de crescimento, de formação. Você quer uma escola de formação, igreja? Você está sofrendo. Você está num momento difícil. Eu não sei quem que mandou que estava passando por um momento de tribulação, de dificuldade. Eu tenho certeza, meu irmão, que é nesse momento que você está mais crescendo. Porque é nesse momento de dificuldade, tribulação, onde o Espírito Santo consegue ainda mais santificar o nosso coração, purificar o nosso coração, sabe? Trabalhar dentro de nós. Amém. Tem uma outra coisa aqui que me chamou a atenção, Pri, no versículo 8, que fala assim, ó, se Deus se submeteu a ele, né, Jesus, todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, olha a palavra atualmente, lá há tantos anos atrás, Paulo escreveu, atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. O que eu quero falar com isso aqui? Jesus, ele foi obediente até a morte de Santa Cruz. Ele obedeceu a ordem do Pai, né? A missão que o Pai revelou a Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele era Deus, ele poderia muito bem modificar aquilo que já era promessa de Deus para ele. Só que ele foi obediente. Ele se humilhou, ele se submeteu. Quando nunca sai da minha cabeça aquela cena de Pilatos questionando Jesus na frente do povo e o povo mandando crucificar Jesus, sabe? E Jesus, com toda humildade, submissão, ele fala assim: se tu dizes, quem sou eu? Eu não vou debater com você. Eu não vou te questionar. Se você está falando, eu só obedeço porque eu tenho. Olha, eu fico todo arrepiado. Porque eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai. Eu não vim para cumprir a tua vontade, ô rei. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E meu Pai prometeu. Está escrito, já é uma promessa que vai acontecer. Então eu só estou obedecendo. Eu estou me submetendo. E Paulo está falando aqui que atualmente nós ainda não temos se submetido a ele como nós deveríamos. Né? Eu sempre falo isso, sabe, Pri? Porque às vezes a gente só quer a graça, né? Só quer ir para o céu, só quer ser reconhecido por Jesus. Mas a gente não quer pagar o preço da santidade. Nossa. A gente não quer renunciar, né, às nossas vontades carnais. A gente não quer
parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para a vida das pessoas. Graças a Deus aqui não, né? Nessa galera aqui, a gente já fez várias ações caritativas, sabe? A gente já ajudou pessoas a comprar remédio, a gente já ajudou uma família a comprar comida. Graças a Deus aqui tem um povo bem de Jesus mesmo, assim, sabe? Graças a Deus. Só que a gente vê aqui, de acordo com o que Paulo fala, e o que a gente vê na sociedade, é aquilo que a gente vê um povo egoísta que só olha para si, não compartilha, né? Não olha para o próximo e vê o próximo sofrendo, em vez de você ajudar, se colocar à disposição, nem que seus para ouvir. Não, a primeiro bloqueio não tenho dinheiro, não posso ajudar. Acha que o ajudar é sempre quando tem a questão financeira. E nunca foi sobre isso. Nunca será sobre isso. O dinheiro é a consequência daquilo que a gente planta. Né? O que a gente planta, a gente colhe. O que Jesus vem nos ensinar é a gente a plantar. Tem um insight, né, que eu partilhei, não sei se eu te partilhei lá naquele grupo lá, que a gente aprendeu que Deus, ele dá a terra, ele dá a semente, e é ele que faz crescer. Ele só não dá uma coisa, o plantio. Quem tem que plantar a semente somos nós, o ser humano, eu e você. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos plantando sementes nos corações de pessoas aqui, para que esses corações sejam terra férteis, para gerar novas pessoas, né? Eu falo direto. Porque Perfeito. aqui é uma escola de discípulos, né? Você falou escola de formação, né? Aqui é uma escola de discípulos. Aqui a gente está discipulando essa galera que já tem uma caminhada na igreja, sabe? Aqui é muito raro, poucas pessoas que a gente está pastoreando, que acabou de chegar aqui, sabe? A gente está pastoreando, a gente está ensinando uma galera para pegar o que a gente transborda na vida deles e transbordar na vida das outras pessoas. Senão vai se tornar uma pessoa obesa espiritual. Tem o conhecimento, mas não pratica, né? A gente vai até falar isso aqui no final, né? Que a gente vai dar tarefa, porque não adianta nada a gente ler a palavra, entender, meditar, entrar no mistério e a gente não colocar em prática o que a gente está falando. Aleluia. Vini, é isso. É fazer a vontade de Deus conforme o coração de Deus, gente. Né? E Jesus, ele foi obediente até o fim. Então, na sua vida, né, a gente precisa parar, né, Vini? E analisar. Aonde que tá mais difícil? Aonde que eu tô sendo mimado? Aonde eu quero as coisas do meu jeito? Aonde eu tô sendo levado pelas minhas paixões, pela minha inclinação, né? Porque a gente precisa ser obediente como Jesus foi. Né? Teve até alguém que mandou, a gente precisa parar de responder como tá e começar a silenciar, responder como Jesus. É isso, né? Mas o que é isso? Parar de responder como Jesus. É ser conduzidos pelo Espírito, gente. Quem que é o santificador hoje? O Espírito Santo. Quem é aquele que vai mover dentro do meu coração para fazer isso que o Vini falou? Pegar a semente, plantar na terra, né? Cuidar dessa semente. Como que a gente consegue fazer isso na prática? Esse exemplo perfeito, Vini, né? O plantio depende da gente, depende da nossa decisão. Mas quem que me conduz a isso? Quem que me conduz a essa obediência? É o Espírito Santo, gente. Dependência do Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Sem o Espírito Santo, a gente não faz nada de bom. E eu não sei se vocês conhecem a Beata Helena Guerra. Ela é apóstola, discípula do Espírito Santo. E ela traz, Vini, o Espírito Santo como esse santificador. Que a gente não consegue ser santo, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus sem ser conduzido por Ele. Sem deixar o poder dele agir na nossa vida. Então a gente, né, aqui, olha São Paulo escrevendo essa carta. Ele estava sendo todo conduzido pelo Espírito Santo. Né? E quando a gente fala aqui, gente, aqui ele fala muito, né? Que Deus submete o mundo. Tem Jesus que se submete a Deus, que está debaixo da autoridade de Deus. A gente sabe disso lá desde a criação do mundo, né? Mas isso aqui na prática, a gente tem uma vida de submissão, de amor, de fidelidade, de obediência é difícil, né, Vini? E a gente só consegue pelo Espírito. E a gente vê que você acha que para Jesus foi fácil? Ele lá, né, sendo questionado por Pilatos, a gente sabe que ele poderia fazer assim, ó, e transformar todo o rolê. Mas ele se submeteu ao poder de Deus. Ele se submeteu por obediência à vontade de Deus. Então, só com o Espírito Santo,
Gente, ó, a Tati mandou aqui, né? Trabalha para o Espírito Santo trabalhará para você. Isso mesmo. Quanto mais Olha, eu sou submissa, mais o Espírito Santo trabalha em me santificar, em me purificar. Trabalha principalmente na nossa carne, igreja. Vamos lá falar, né? Das nossas paixões, das nossas uhum. inclinações, da nossa carne. Onde que o Espírito Santo quer submeter a tua carne à vontade de Deus? É aí, né? Qual é o semana passada eu vou falar para vocês, qual é o teu maior pecado? Qual é a tua maior fraqueza? Né? Aonde que a Uhum. tua carne mais grita? É ali que o Espírito Santo quer trabalhar ao teu favor. É ali que ele quer submeter a tua carne à vontade de Deus, à obediência completa. Você falou uma palavra aí, dependência, né? E aí eu lembro de algo que eu também sempre falo, que é bom sempre frisar, porque a gente tem que ser dependente do Espírito Santo. E a primeira live do ano, né, o primeiro café com Jesus do ano, a gente fez uma oração e a gente consagrou o ano de 2021 ao Espírito Santo, né? Eu Aleluia. acho que Beata Helena Guerra nos ensina, né, a consagrar a Aham. nossa vida todos os dias ao Espírito Santo, né? E no primeiro dia do ano, eu fiz uma oração aqui com eles, consagrando a nossa vida ao Espírito Santo, a dependência, o abandono, a entrega total ao Espírito Santo. Porque o que a gente vê hoje em alta? Pessoas dependentes emocionalmente, pessoas vivendo relacionamentos tóxicos, relacionamentos que tá num ciclo vicioso que não consegue sair, né? Porque tá numa dependência emocional de pessoas. E eu falava ontem, tinha também sobre idolatria. João estava trazendo sobre idolatria, tá falando cuidado com a idolatria. E a gente vê hoje pessoas idolatrando outras pessoas, né? Em vez de admirar, como a gente admira Beata Helena Guerra, a gente admira, a gente venera a Virgem Maria, não, as pessoas idolatram, acham que aquela pessoa, que a Virgem Maria, Beata Helena Guerra, outros santos, vão nos salvar. Mas a palavra de Deus é clara, o único que pode salvar e santificar é Jesus. Não existe outro Salvador, é um único Salvador, é Ele. Só que a gente tem apoios, né, dos santos, dos anjos, do nosso anjo da guarda, a gente falava ontem sobre o anjo da guarda, nós temos a milícia celeste inteira ao nosso favor, né? Eu costumo dizer que a gente tem 2/3 dos anjos ao nosso favor contra 1/3 aqui na Terra. A gente está favorável, a gente está em vantagem. O nosso exército é muito maior que o exército das trevas. Só que a gente, é o que Paulo fala aqui, a gente não se submete a Deus. Por isso que as coisas, por isso que a gente parece estar perdendo a guerra, porque a gente não se submete a Deus, a gente não ouve a Deus. Eu falo aqui também que a galera fica ouvindo mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Fica mais falando assim, Verdade. eu não mereço. Ah, não, eu fiz errado e eu começo a me crucificar, eu começo a me condenar. Um espírito de autocondenação muito grande no meio de nós. A gente tem que renunciar, cara, porque a gente tá favorável. O exército da milícia celeste inteira está a nosso favor. Não tem como dar errado se a gente ouvir e se submeter, ser humilde a ouvir e obedecer a palavra e praticar. Não tem erro, não é verdade, Pri? É verdade, amigo. E quando você falava, sabe do que eu lembrava? De Adão e Eva, quando eles pecaram, né? Qual foi a primeira atitude deles? Né? A gente sabe que todos os dias Deus descia e passeava no jardim com eles. Aí eles comeram o fruto proibido, eles pecaram. Deus deixou de vir? Não, Deus veio da mesma forma. E aí é muito, gente, se você poder pegar lá em Gênesis, você vai ver Gênesis 3. Você vai ver que Deus ele vem e procura por Adão e Eva. Só que o que acontece? Adão e Eva eles se escondem. E aí, se você ler lá, Deus fala assim: aonde você está? Deus pergunta para Adão, né? E daí Adão responde assim: Senhor, eu ouvi você, mas eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Olha só, Vini, que forte que é isso. Uhum. Adão não deixou de ouvir a Deus. Deus não deixou de vir ao encontro de Adão porque ele pecou. Mas o que mudou? Que antes Adão estava lá esperando e que agora ele estava escondido. Porque ele teve medo. Publiquei isso ontem no post, no meu último post. Ah, é? Eu Esse não vi. versículo Gênesis 3:10. Ah, e aí? Porque, amigo, nós temos essa mesma postura, sabe? Uhum.
Deus, ele não deixa de vir, gente. Nós não deixamos de receber o Espírito Santo. Ele não deixa de abençoar, ele não deixa. Mas é a gente que muda. Ao invés da gente estar ali para passear com Deus, a gente se esconde. E olha o sentimento de Adão. Eu acho isso muito forte. Quando ele fala, eu tive medo. Então, o medo me fez eu me esconder. O medo me fez eu me afastar de você. Né? Porque é isso, amigo, é muito daquilo que você estava falando, né? O medo, gente, o medo o quê? É um sentimento humano. Então, o demônio sopra alguma coisa, o demônio fala uma mentira de um lado, intimida do outro, oprime do outro. A gente, já tem medo, a gente já acredita, a gente já se fecha, a gente já se afasta de Deus, né? E a gente precisa entender, como você falou, a gente tem os anjos ao nosso favor. Aqui fala da graça. Ai, meu Deus, qual versículo aqui? Que vai falar da graça de Deus. Então, nós temos a graça ao nosso favor, igreja. Não é nem o nosso pecado. O pecado não fez Deus deixar de vir visitar Adão. O pecado não pode tirar, gente, a eleição de Deus sobre nós. O pecado não pode tirar o amor que Deus tem por nós. Nós somos filhos da graça, nós temos a graça. Então, nós temos que acreditar verdadeiramente naquilo que nós somos. O versículo é o 9b aqui, Pri, ó. Assim, 9b? Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. Como que Jesus conseguiu ser obediente até o fim, fazer tudo? Porque ele tinha a graça. Como que eu e o Vini, como que você vai conseguir se submeter, ser obediente, ser fiel, né? Como que nós vamos conseguir combater as nossas tendências, as nossas paixões? Pela graça, pelo santificador, pelo dono de toda a graça. E, Vini, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, sim, é que Deus é o mais interessado, né, amigo, na nossa santificação. Deus é o mais interessado, igreja, na nossa vocação, na nossa santificação. Então, tudo que a gente precisa, Ele dá. Tudo. Se Deus te chama para algo, Ele vai dar exatamente aquilo que você precisa para cumprir aquele propósito, para cumprir aquilo. Se Deus está dando a terra, se Deus está dando a semente, Ele vai te dar a sabedoria, a força, a coragem para você catar essa semente e plantar ela. Aleluia. É de Deus o querer e o executar. Então, me falta a minha decisão de andar como filho da graça. Né, Vini? Porque tá lá, né? A terra e a semente. E daí Deus está falando, Priscila, você é agricultora, vai lá plantar. Eu te fiz agricultora para você plantar. Só plantar, não precisa de mais, porque quem faz crescer é Ele. Ele dá a semente e Ele que faz crescer. Porque a natureza, né? A água, a chuva, o sol, quem dá é Ele. A gente só precisa plantar, a gente só precisa sair de si e querer, porque é dele já o querer executar. Mas a gente precisa também querer, a gente precisa autorizar, a gente precisa dar o passo, né? Tem que ser uma relação recíproca. Assim como ele se entrega, a gente também se entrega a ele, por amor, simplesmente por amor. E se Deus fala que a gente é capaz, amigo, a gente precisa acreditar nisso. Né? A gente vê tanto hoje esse problema, né? De medo, de ansiedade, tantos problemas assim, emocionais e psicológicos. Por quê? As pessoas não acreditam em quem elas são. As pessoas não assumem, as pessoas têm medo, as pessoas se afastam. Por que tem ansiedade? Porque não tem confiança. Enfim, várias coisas, assim, né, nesse sentido. Por que tem medo? Porque não tá confiando, não tá ouvindo a Deus. Por que tem ansiedade? E assim, Vini, as pessoas não acreditam em si mesmas. Não acreditam na capacidade que Deus deu. Se Deus está falando, você pode plantar, é porque nós podemos plantar. Ô, Pri, mas a galera não acredita em si mesmo porque eles ficam se autocondenando. O problema é que eles ficam dando ouvido à falsa verdade que Satanás fica colocando na sua cabeça, né? A Sabrina aqui já falou algumas vezes, que ela fica se culpando. O post que eu fiz ontem era sobre isso. Medo, culpa, decepções. São 4 palavras, né? Medo, culpa, decepções e viver de passado. São 4 coisas que é uma mentira. Isso é uma mentira de Satanás infernizando a nossa cabeça. E aí, Jesus, ele dá 2 palavras para a gente vencer esse inferno. Orai e vigiai. Para não cair em
tentação. O Aleluia. tentador tenta a gente 24, até em sonho, até dormindo, Satanás tenta a gente. E a gente não vigia. É só orar e vigiar. É duas palavras que Deus deu uma ordem. Ora e vigia. Para não cair na cilada. É uma cilada. O inimigo fica tramando 24 horas para roubar a nossa alma da presença de Deus. Amém. Amigo, é isso. A Yasmin mandou aqui que ela tem muito esse sentimento de culpa, né? Yasmin, você precisa encontrar aqui, ó, a graça, esse santificador, né? Deus, ele não te aponta, ele não te culpa, ele não te julga. Quem faz isso é Satanás. Então, você precisa silenciar a voz do inimigo na tua vida e você precisa ouvir a voz do Espírito e acreditar em você. Amigo, ontem eu falava até sobre isso, assim, ó, lá na live ontem à noite, que eu tava falando sobre identidade, né? E da gente acreditar em nós mesmos. E uma passagem para mim que é muito forte, que diz a respeito disso, amigo, é quando Jesus vem andando sobre as águas, né? E tá aquela tempestade, e aí Pedro vê Jesus e fala, não, se é você mesmo, Jesus, então manda eu ir até você, né? Jesus fala, vem porque você pode caminhar, Pedro. Vem porque você é capaz de andar sobre as águas. E aí Pedro desce do barco e Pedro começa a andar, gente. Pedro anda, né, sobre as águas. Só que daí ele escuta o vento, ele vê a onda mais forte. Aí a palavra diz que Pedro teve medo. E aí Pedro começa a afundar. E aí Jesus vem e resgata ele. E aqui a gente precisa ver assim, ó. Pedro não confiava em Jesus? Ele confiava. Pedro não acreditava em Jesus? Não tinha fé? Ele tinha fé. Porque senão ele não tinha descido nem do barco. Mas ele teve fé, ele teve confiança, ele acreditou no poder de Deus. Que ele desceu do barco. Mas o que fez ele afundar? Quando ele viu o vento, quando ele viu a onda, ele não acreditou na capacidade daquilo que ele podia fazer, naquilo que Jesus tinha falado que ele podia fazer. Jesus falou, pode sair e andar, porque você tem essa capacidade, você pode. Aí, olha só que forte, né? Ele afunda porque ele não acredita nele mesmo. Jesus está acreditando nele. Jesus dá uma ordem para ele e ele mesmo não acredita em tudo aquilo que o Senhor fala sobre ele, né? Em tudo aquilo que o Senhor designou para ele. Muitas vezes eu e você, igreja, a gente conhece o poder de Deus, a gente tem fé. Só que a gente começa a caminhar sobre as águas, aí vem um ventinho, vem a voz de Satanás, vem uma opressão, uma mentira. O que a gente faz? Fica com medo e começa a afundar. Por quê? Porque Deus deixou de agir? Porque Deus deixou de acreditar? Não. Mas a gente deixou de acreditar em nós mesmos. Se Deus falou planta, é porque eu posso plantar. Amiga, eu gosto muito de Provérbios 27:3. Não sei se você lembra desse versículo, mas ele fala assim, ó, que tudo aquilo que nós temos no nosso pensamento, no nosso secreto, nós assim o somos. Ou seja, eu sou o que eu penso de mim. Porque aquilo que verdadeiramente eu penso dentro do meu coração, dentro da minha alma, eu vou ser aquilo. Né? Por isso que tem pessoas que esse problema de acreditar nas suas capacidades, na sua autoestima, de depender do espírito. Às vezes fala da boca para fora, né? Mas lá a palavra diz assim, ó, alguém que está decidido no seu íntimo é aquilo. Se você está decidido no seu íntimo, você é aquela decisão no teu íntimo. Então, se você se decidiu ser vítima, se você se decidiu ser culpado, se você se decidiu dentro do teu íntimo ser isso, é isso que você vai ser. Só que se você se decidiu no ser o íntimo, ser dependente do Espírito Santo, se você se decidiu pegar o sofrimento, pegar, né, esse caminho que Paulo está dando aqui, né? Você vai ser aquilo que você se decidiu. Gente, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, espera aí. Ó, a Luana perguntou o que é vigiar. Antes de a gente responder, eu quero convidar vocês a compartilhar essa live, né? Nós somos 230 pessoas, vamos bater 300 pessoas hoje, em nome de Jesus. Então, para isso acontecer, você precisa compartilhar. Clica aqui nesse botão aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, que parece um avião de papel. Clica nele, seleciona lá pelo menos umas 50 pessoas aí do seu Instagram e você compartilha esta live,
para mais pessoas terem o conhecimento, né? Aprender isso que nós estamos ensinando aqui, né? Mais pessoas podem ser alcançadas através do seu compartilhamento. E você compartilhando, você está ajudando a evangelização a chegar a mais pessoas. Então, seja um evangelizador junto conosco, junto com a Colo de Deus, e compartilhe essa live e sobe o coração aqui para mais pessoas serem notificadas. Pode falar a passagem, Pri, depois a gente responde o que é vigiar. Gente, ó, Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. Diz assim, ó. Como alguém que já está decidido no seu íntimo, assim ele é. Ele poderá dizer, come e bebe, mas sua mente não está contigo. O que comeste, tu vomitarás, e as tuas belas palavras estarão perdidas. Ó, Provérbios é um livro de ensinamentos, de princípio. Então aqui, Deus traz um princípio pra gente. Não adianta você falar algo se no seu íntimo, no seu pensamento, você não acredita naquilo. Então não adianta falar aqui, né? Ele dá o exemplo. Ah, eu como e eu bebo. Se dentro do meu íntimo eu não estou decidido por isso, se eu comer e beber, eu vou vomitar. Por quê? O que rege? É aquilo que está no meu íntimo. É a decisão do meu coração. Capítulo 23, eu li o versículo 7 e o versículo 8. Tá bom, gente? Mas em especial o versículo 7. Como alguém que já está decidido no seu íntimo, assim ele é. E a gente tem que trazer para o bem. Porque se eu estou decidida por Jesus, se eu estou decidida pelo Espírito, gente, assim eu vou ser conduzida pelo Espírito, assim eu vou ser santificada por Ele, assim, né, eu vou ser guiada por Ele. Então, sempre tenham essa palavra, sabe? Você é aquilo que você pensa no íntimo do teu coração. Por isso que muitas vezes, né, por que às vezes Satanás ele tem força, gente, de intimidar e oprimir as mentiras, as acusações, né? Porque dentro do nosso íntimo a gente não acredita verdadeiramente em Deus, em quem nós somos diante dele, no chamado, a gente não acredita nas nossas capacidades, sabe? Então você precisa olhar para o seu íntimo, lá, para o teu coração, não é para aquilo que você fala não, viu? O que tá falando? Ó, as suas belas palavras vão ser, ó, não vai servir para nada, né? Então não são a palavra, mas no íntimo do teu coração. Aonde que está o teu coração? Aonde que ele está decidido? E isso é mais forte, gente. Isso aí. Então, o que é vigiar? Né? Vigiar é se guardar de forma prática. Não, tipo assim, já ouviu aquela expressão, a ocasião faz o ladrão? Você sabe que aquela ocasião vai te levar a pecar, você vigia, você guarda, silencia e não entra. Tipo, não entra numa discussão. Você namora, você é noivo. Você sabe que você ficar dentro de um quarto, entre quatro paredes, só vocês dois, vai dar ruim. Você ficar dentro de um carro, vai dar ruim, né? Alguém tá falando mal de você, tá xingando você. Você silencia, você não, né? Jesus ensina, se alguém te bate na face esquerda, ofereça a direita. Vigia, silencia, faz como Jesus silenciou diante do rei Pilatos, né? Vigiar é isso, é você não entrar na estratégia do mal, é vigiar, fica de vigilância, né? Fica de guarda, você guarda a sua vida, você guarda a sua santidade, não entra na estratégia do mal, porque ele vai te cutucar, né? Mas Padre Pio ensina que o mal, ele é como um cão acorrentado. Ele vai latir, ele vai se aproximar de você. Só que ele não vai te morder, por quê? Porque você está vigiando e está orando, você está na presença de Deus. E Satanás não chega perto de ninguém que está na presença de Deus. Ele late, ele vai fazer barulho, ele vai espernear, mas deixa ele falar, deixa ele, não dá ibope para o que ele está gritando. Silencia, fique na presença de Deus, confie na presença de Deus, seja dependente do Espírito Santo que você vai vencer as ciladas do mal. Isso é vigilância. Se preservar, né, Vini? Preservar a nossa santidade. Aleluia. Top. Vamos ler o Salmo? Vamos para o Salmo. Salmo 8. O ser humano na criação é o título do Salmo 8. Então, versículo 2. Versículo 2. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra.
pois se eleva a tua magnificência acima dos céus. Essa palavra é poderosa, hein? Magnificência acima dos céus. Versículos 5 a 9. Que é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem, para que o visites? Tu fizeste pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste acima das obras de tuas mãos. Tudo sujeitastes aos seus pés, todas as ovelhas e os bois, além de todos os animais do campo, os pássaros do céu e os peixes do mar, e todo ser que percorre as veredas dos mares. Tudo se submete ao Rei dos reis, Senhor do Senhor, a Ele a toda honra, a toda glória, como a gente falou. É Ele o Salvador, é Ele o Santificador, a dependência que nós temos é a Ele, e todas as criaturas, tudo que foi criado, depende, se submete à ordem, à orientação do nosso Rei. Amém. Amigo, o que fica muito forte para mim do Salmo é ali, né, no versículo 7, né? A nossa tradução vai dizer: e o constituístes acima das obras de suas mãos, né? Então fala, tudo sujeitastes aos pés, as aves, a terra, enfim. Lá em Gênesis, né, Deus, quando faz o homem e a mulher, ele fala, né? Vocês vão dominar sobre a terra, vocês vão dominar sobre os animais. Aqui também é uma repetição, né? Então, aqui está afirmando que Deus deu todo o domínio também para Jesus. E Deus também dá para nós, né, amigo? Essa capacidade de dominar sobre todas as coisas, né? Vamos trazer para a nossa vida, porque Alex, a gente tem que fazer isso. Deus nos dá a capacidade, igreja, da gente dominar sobre a nossa vida, da gente dominar sobre a nossa história, de dominar sobre aquilo que eu vou permitir me influenciar ou não. Você tem essa capacidade de domínio sobre os teus sentimentos. Deus dá a capacidade de você dominar sobre a tua carne. Deus dá, a gente falando ali, né, de Jesus no sofrimento, essa via de santificação. Deus dá essa capacidade da gente também dominar sobre a dor e o sofrimento, né? Isso. E, amigo, assim, ó, para mim tem um ensinamento aqui. Só consegue se santificar quem consegue dominar. Como que a dor vai ter o poder de me santificar? Quando eu consigo dominar sobre ela, né? Quando eu consigo dominar. Gente, na nossa vida é assim. A gente tem que exercer muitas vezes esse poder de domínio sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso pecado, né? Ah, pecou, caiu. Tá, mas e daí? O que você vai fazer? Você vai se entregar? Vai abraçar o pecado e vai se entregar? Não, você tem o poder de dominar. Então você tem o poder de ver por que eu caí? Qual é o pecado? Não, eu vou recomeçar. Né? Então é o domínio, você domina sobre aquilo. Então aqui, Deus, né? Ali na primeira leitura, São Paulo falava sobre isso também, né? Que Deus deu toda a autoridade para Jesus. A gente vai ver no Evangelho da autoridade dele. Então a gente tem esse poder de domínio, né, amigo? Sobre a nossa vida. Igual, olha, que é mais domínio que o Pilatos cobrando Jesus e Jesus. E tu dizes? Eu sei o que tá falando. O que importa o que você tá falando? Se você tá falando, na então plenitude, tá, né? Ele tava lá de boas. De boas. Gente, ele tava pleno no rolê. Ele falou, se você tá falando, tudo bem. Eu domino sobre a minha submissão ao Pai. Você domina sobre o que você quiser. Entendeu? Yes. É isso, gente. Às vezes Satanás vem tentar as coisas se levantar. Cara, é você que domina. É você olhar... Mas que você tá fazendo barulho aí, Satanás? Pode até fazer barulho. É só barulho. É só barulho. Cão, você pode até latir, meu filho, mas você não pode me morder. Então pode latir, pode fazer barulho, ó. Né? É isso, gente. É esse domínio. Exatamente. E aí, alguém tinha perguntado aqui, o que é propósito? Propósito é tudo isso que a gente acabou de falar. O propósito de Deus para nós, seres humanos, homem e mulher, Deus, Jesus e o Espírito Santo criou, porque lá em Gênesis está no plural, façamos, né? O homem e a mulher, a nossa imagem. Então é os três, Pai, Filho e Espírito, cria a humanidade no sexto dia, né? Porque ele viu que era bom.
né? Ele criou a gente santo, perfeito, puro, imaculado. Só que lá em Gênesis 3, como a gente falou, no terceiro capítulo, os dois primeiros seres humanos criados desobedeceram, não se submeteram à ordem, e aí entrou o pecado no mundo. Por isso que é tão difícil da gente cumprir o propósito, que é o quê? Dominar sobre nós, ter o autodomínio, né? Ter o autoconhecimento e ter esse autodomínio é ter o autocontrole de si mesmo. Então, quando fala-se sobre dominar, é a gente se autocontrolar. É a gente pegar o controle do videogame e a gente controlar e não ser controlado, né? Não ser dominado. O que acontece hoje na nossa geração é que as pessoas estão sendo dominadas, estão sendo influenciadas e a gente está, igual eu falei, a gente ouve mais a voz do mundo e de Satanás do que a voz de Deus. Então, a gente perde o controle, perde o autodomínio e a gente perde o propósito de Deus para a vida da humanidade. Isso. Amém. A Miri mandou aqui uma pergunta. Ela mandou falando assim, se Jesus sentiu medo. Igreja, entenda assim, ó, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Tudo que um homem sente, Jesus sentiu. Jesus teve medo, Jesus teve ansiedade, Jesus Angústia. chorou, angústia, Jesus teve tudo isso. Mas Jesus dominou sobre isso. Como, Priscila? Através da oração. No entanto que você vai ver... Da obediência, da humildade. Lá no Getsemane, ele orando. E a palavra diz que ele chegou a suar sangue orando. Do tamanho angústia, de tamanho medo, de tamanho ansiedade. Mas principalmente ele estava ali orando porque ele estava decidido. Então ele fala, Pai, se você puder, me livra desse cálice. Mas, acima de todas as coisas, que seja feita a tua vontade. Se você pode me livrar, tá ótimo. Mas se você não pode, me dê forças para cumprir a tua vontade. Então, assim, ó, Jesus, ele sentiu todas as coisas, gente. Às vezes o sentimento que você tem aí, de medo, uma pessoa mandou aqui sobre crise de ansiedade, sobre essa angústia, esse pânico. Jesus também sentiu tudo isso, gente. Ele foi homem de carne, igual eu e você. Mas ele dominou, e ele dominou como? Pelo Espírito, pela submissão. No entanto, que a gente vê que antes de Jesus cumprir, né? Antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ser flagelado, antes de Jesus morrer na cruz, ele passa um tempo sozinho vigiando. E a palavra diz isso. Olha lá, Vini. Né? Aí, falando ó. de vigiar e orar. A palavra diz que ele passou a noite toda orando, vigiando, se preparando para aquilo que ele ia viver. Então, como que quebra o medo? Como que quebra a ansiedade do meu coração? Angústia em oração, igreja. Porque é na oração que eu uno o meu coração ao coração de Deus. Então, é nessa união que Deus vai tirar todo medo, toda ansiedade. É na oração que eu vou conseguir me decidir. Eu queria isso. Mas, acima de todas as coisas, faz a tua vontade. E me dê força para cumprir a tua vontade. Amém? Aleluias. Aleluia. Vamos ao Evangelho? Vamos lá. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 21b a 28. Na sinagoga de Cafarnaum. Você lê pra gente, Pri? Leio. Deixa eu só pegar aqui. Essa Bíblia, gente, tem 1000 coisas aqui. 1392. Achei. Entraram em Cafarnaum. Imediatamente no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Logo em seguida, apareceu na sinagoga deles um homem com um espírito impuro, e ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és. És o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu: Cala-te e sai dele. E sacudindo-o e gritando com voz forte, o espírito impuro saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntaram uns aos outros: Que é isso? O ensinamento novo e com autoridade?
Ele dá ordens aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E a sua fama divulgou-se imediatamente por toda a região da Galileia. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Nossa, esse evangelho vem responder tudo que a gente está falando sobre domínio, Tudo. autoridade. Jesus, gente, em outro evangelho, ele fala que ele dá autoridade a nós, filhos e filhas do rei, autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Jesus nos deu autoridade. E ainda ele disse mais, que eu e você faríamos obras maiores que aqueles que ele fez. Ele exerceu o ministério em 3 anos. Eu tenho 12 anos de caminhada. A Pri tem mais que eu, né? Pri, quantos anos de caminhada você tem já? Misericórdia, nem sei mais por desculpa. Deixa quieto, mas é muitos anos, né? Então, imagine quantas obras nós já fizemos em nome de Jesus. Ah, tem que lembrar, é em nome de Jesus que a gente expulsa demônios. É no nome de Jesus que a gente cura os enfermos. E aí, quando aparece alguém aqui falando que está com síndrome do pânico, depressão e etc., é porque não está dominando. Está sendo dominado, está permitindo que as enfermidades, as maledicências, né? Ontem eu falava com uma pessoa que estava com dificuldade de pedir perdão. Eu falei assim, sabe o que está acontecendo? Você que tem dificuldade de pedir perdão, você está alimentando o seu coração com ódio, com rancor, com ira, com raiva. E isso que era emocional está indo para o espiritual e daqui a pouco vai se tornar físico, com um câncer, com uma doença bem pior. Verdade. Começa aqui, gente, por falta de domínio. É por isso que essas enfermidades, esse Satanás fica atormentando a gente, porque a gente não está dominando como nós deveríamos estar dominando quando Deus, no Espírito Santo de Jesus, falou: dominai sobre tudo, tudo e todos. Você tem o cajado, você tem o cajado de Jesus. Foi o próprio Jesus que te deu o cajado. E ele fala que o santo de Deus, ele é o santo. E nós estamos aqui fazendo o quê? Buscando a santidade, buscando imitar Jesus. E Jesus nos deu autoridade. A autoridade está na nossa mão, não está no mundo, nesses governantes, enfim. Igual a Pri falou, o nosso reino não é dessa terra, o nosso reino é de Jesus. Nosso reino é reino dos céus. Nós só estamos de passagem aqui nessa terra. Mas o nosso reino não é dessa terra. E como a gente é trouxa e deixa ser dominado. Vini, é muito forte aqui, porque a gente consegue ver, gente, nessa palavra, justamente o poder de Jesus e a autoridade que ele tinha. E ele dá isso para nós. Igreja, mais do que isso, a gente precisa entender que toda a ação de Jesus vem com poder e autoridade. Então, toda a ação de Jesus na nossa vida também vem com esse poder e com essa autoridade. Aí aqui entra o questionamento, né, Vini? Será que eu e você, a gente está colocando bloqueio para o poder e autoridade de Deus na nossa vida? Será que quando eu não domino certas áreas da minha vida, será que, né, como o Vini estava falando, né? Quando eu não assumo ali a autoridade que Deus dá, que Deus me pede, será que eu estou colocando bloqueio para a ação do poder e da autoridade sobre a minha vida? Igreja, a gente precisa aprender a ser dependente do Espírito Santo. Por quê? Porque aí a gente dá liberdade para Deus agir com poder e autoridade de forma inteira e completa. Em nome de Jesus, a gente precisa parar de bloquear a ação poderosa de Deus na nossa vida. Como que a gente bloqueia? Com medo, com pecado, não acreditando na nossa capacidade, se entregando, né? Então, a gente precisa parar, a gente precisa, né, analisar e deixar Deus trabalhar com autoridade e poder dentro da nossa vida. Travou, voltou, pausou. Não. Pra mim tá normal aqui. Como que tá aí? Pra mim também. Uhum. Ah, então tá. Porque pra mim tá tudo normalzinho aqui, gente. Exatamente isso que a Pri falou, gente. As pessoas, todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem aos espíritos impuros. Jesus dá ordem aos espíritos maus. Ansiedade é um espírito mau. Ansiedade é você
ficar angustiado por algo que nem aconteceu. Aí você não aprende a esperar, não aprende a ter paciência, é tudo o contrário à paciência, à espera em Deus. Você fica ansiando por algo, né, querendo passar a carroça na frente dos bois, né, aquele velho ditado. E aí você, aquela grande frase, né, da Bruna, que ela sempre fala, é melhor esperar e ter uma linda história para contar do que não esperar e ter feridas para curar. A gente é tão ansioso que quer fazer do nosso jeito e aí dá merda. Dá ruim. Não Dá adianta. ruim, faz bom. E Vini, outra coisa que me chama muita atenção nesse evangelho é que entra esse homem, né? Aqui fala, gente, que ele estava com o espírito impuro, né? E ao entrar ver Jesus, olha só, né? Ele gritou: O que queres, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu e falou: cala-te e sai dele. Gente, até o demônio reconhece o poder e a autoridade de Jesus. Aqui nessa passagem a gente vê que o demônio fala: você veio para nos destruir, né? Olha isso, né? E é bíblico. Até no inferno todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Porque o demônio sabe do poder e autoridade de Jesus. Ele reconhece. Por que eu tô falando isso? Porque o Vini estava falando sobre vigiar e orar. O demônio, ele sabe a autoridade e o poder que Deus tem na nossa vida. O que ele vai querer fazer? Ele vai querer afastar a gente de Deus para que Deus não haja com poder e autoridade na nossa vida. Porque o demônio, às vezes a gente não sabe do poder de Deus, mas o demônio sabe. Às vezes a gente não tem o entendimento do tamanho, né, da autoridade do Senhor na nossa vida, na nossa história, mas o demônio sabe. Então, o que ele sempre quer fazer? Nos afastar. Por isso que aquilo que o Vini falava é muito de Deus. O que é essa vigilância? Você vigiar. Você se guardar, né? Você orar. O que é isso? O demônio sabe do poder que Deus tem dentro do teu coração. O demônio sabe que Deus te deu o governo. Deus te deu a autoridade de você dominar sobre a tua vida, a tua história. E o demônio sabe, gente, que Jesus vem para destruir. Então, se ele entra na vida de uma pessoa, se ele está no coração de uma pessoa, o demônio sabe que ele já perdeu. Que ele não tem mais voz, que ali ele não faz o que ele quer. Ele sabe que ali ele já não vai ter poder de ação. Ele sabe, não, na vida daquela pessoa eu não vou ter mais ação. Estou perdendo a alma dela. Ele sabe disso. Às vezes a gente não sabe, mas ele sabe. Por isso que tem tanto opressão, intimidação, vem o Satanás de um lado, daqui a pouco do outro, ele se levanta com uma coisa, daqui a pouco ele se levanta com outra. Ele está desesperado, porque ele sabe o poder e a autoridade de Jesus na nossa vida. Ele sabe que Jesus pode curar, libertar, renovar, transformar, que Jesus aviva. Ele sabe que Jesus dá autoridade para a gente fazer as mesmas coisas que ele fazia, ainda mais. Ele sabe que Jesus dá autoridade de governo, de domínio sobre nós. Ele sabe que nós temos sementes grandiosas na nossa mão, através da nossa vida, da nossa história. E que se eu plantar essa semente, o reino dele está acabado. Ele sabe, igreja. E aqui isso ensina muito, porque Padre Paulo Ricardo que fala isso, Vini, eu gosto, que ele fala: eu aprendo com o demônio. E realmente a gente aprende, inclusive, com o demônio. Dentro da sabedoria de Deus, até com o mal a gente aprende. Cara, a gente aprende, essa passagem ensinando que o demônio sabe quem ele é. Você veio para nos destruir, eu sei que você é o santo de Deus. Eu sei, o que o demônio está falando? Eu sei do teu poder e da tua autoridade. E mais uma vez, Jesus pleno, gente, olha Jesus, repleto de unção, de autoridade. O que Jesus fala? Cala-te e sai. Olha isso. Meu Deus, Vinícius. Tem mais mistério aqui. Se liga no download que baixou aqui na minha cabeça, por isso que eu tô rindo. Vai. Porque olha aqui, o demônio sabe que se a gente se posiciona, ele perde a gente para ele. A gente perde, ele perde a gente dele. E a gente, posicionado, a gente vai saber quem ele é. E a gente sabendo quem ele é, a gente não vai mais ouvir ele. E aí ele perde, ele fica irado, revoltado. Ou seja, Satanás tem raiva de nós. Por que o dragão foi atrás da mulher? Quem que é a mulher?
Por que que ele ficou tão revoltado que ele queria devastar a humanidade toda por causa de uma mulher? Gente, tem mistério aqui, pelo amor de Deus. Satanás odeia alguém bem posicionado, alguém vivendo a santidade, alguém obedecendo a Deus. Olha aqui, até Satanás obedeceu. Presta atenção. Ele dá ordem aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Satanás obedece até a Deus. A única coisa que Satanás não tem, que Maria tem, e ele ficou irado é o quê? Humildade. Humildade Satanás não tem. Porque o orgulho é o pior dos piores demônios que existe na Terra. É o tal do orgulho. Pessoa orgulhosa, ela até obedece, mas ela não se submete, ela não é humilde. Ela reconhece a autoridade de Deus, mas ela não se rebaixa, porque o orgulho é maior, é um dos piores demônios. É a obediência, então, né, Vini? A exatamente. Obediência. Por que né, a mulher... Por que Nossa Senhora é aquela que pisa na cabeça da serpente? Porque ela é obediente. Maria obedeceu à vontade de Deus. Por que Jesus tem toda essa autoridade? Porque Jesus se submeteu à vontade do Pai. Ele foi obediente. Gente, aqui tem um princípio, uma chave para a nossa vida. Você quer quebrar todo o mal na sua vida? Obediência. O demônio nunca vai obedecer. Ele pode se disfarçar de várias coisas, ele pode vestir várias amiga, coisas. Mas deixa eu te falar, aqui na palavra, Jesus está falando que os espíritos impuros obedeceram à voz de Jesus, a autoridade de Jesus. Olha aqui, ele dá ordens, Jesus dá ordem aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Os espíritos impuros obedecem à autoridade de Jesus. Vai embora e eles vão. Então, Satanás, ele obedece à autoridade de Jesus. A única coisa que ele não tem é submissão, né? Humildade de se rebaixar, de recolher, aquela frase de João Batista. Né? Aquela frase de João Batista, que ele cresça e eu me diminua. Satanás, ele não se diminui. É a única coisa que ele não faz, mas ele obedece à autoridade, porque Jesus ele tem autoridade, os espíritos imundos obedeceram e eles saíram, né? Ó, e eles saíram daquele homem, ou seja, o espírito imundo obedeceu à ordem de Jesus e eles foram embora, só que eles não têm humildade, eles não são humildes. Não dominam. Por isso que, exatamente, para dominar precisa ser humilde. Precisa ter um coração ensinável. Coração ensinável e um coração simples. Se você tem um coração ensinável e um coração simples, você é humilde e você vai crescer. Não tem como não crescer, né? Porque é a única coisa que Satanás não deixa de ser, é orgulhoso. O orgulho impera e rouba as nossas almas de ouvir a voz de Deus. Misericórdia, é verdade. É pesado demais. É pesado. Nossa, o orgulho, gente, o orgulho rouba a nossa identidade em Deus. Misericórdia. Exatamente. Isso que você falou, muito forte. Rouba a gente. Rouba a gente. E, amigo, ele obedece, entendeu? Você vê que Satanás, os espíritos, ele obedece à autoridade, à ordem de vai embora, e ele vai embora, acabou. Só que ele não tem humildade. O orgulho, ele não vence o orgulho. Por isso que ele não dá o braço a torcer, né? O orgulhoso, ele não dá o braço a torcer. Né? Ele não dá o braço a torcer. Aí ele poderia muito bem hoje estar no céu, voltar para o céu, mas o orgulho é tão grande que ele prefere ficar no inferno e dominar, porque ele quer o domínio. Olha só que pesado. Ele quer o domínio. Ele não quer ser dominado, ele quer o domínio. Por isso que ele é decaído. Ele, uma terça parte, é decaído do céu, porque ele não quer ser dominado. Ele quer o domínio. Mas no céu, quem vai dominar é o Todo-Poderoso. É o único que pode dominar. E aí, Jesus nos dá essa autoridade de dominar aqui nessa terra, com o Espírito Santo, que a gente falava sobre o abandono, né? A dependência do Espírito Santo. A gente só vai conseguir dominar se a gente for amigo íntimo do Espírito Santo. Nossa, perfeito. Por isso que o orgulho é o pai de todos os pecados, né, amigo? Exatamente. E para vencer o orgulho é só com humildade, com submissão, com se inclinar, se abaixar e dar o braço a torcer. Não, tá verdade. Você pode até estar certo, mas se submeta, ou melhor, se humilhe, é humilhação. Humildade, é isso que você falou, amigo.
coração humilde, ele é simples. E o coração ensinável, né? Isso. Que é o quê? Santificado, que é moldado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, né? Ô, amigo, eu estava lendo ontem uma homilia do Papa Francisco que ele fez sobre esse evangelho, Uhum. né? E aí, tem uma coisa que ele falou, que é isso, né, do coração ensinável aí que você está falando, né, do coração que é submisso, que é muito bonito, que ele fala assim, ó, que Jesus... Ô, Ah, Tutui! Tia Pi, Ai, que saudade! É a coisa mais linda, gente. acabou de acordar. Ó, que ele fala assim, né? Que ali fala que Jesus ensinava com autoridade, curava, né? Que ele fazia tantas coisas. Ele fala assim, ó, Jesus fazia isso porque ele está próximo. Ele compreendia, acolhia, curava e ensinava com proximidade. E aí ele fala assim, ó, proximidade de Deus na oração. Olha isso que o Papa Francisco falou. Porque Jesus estava ali no meio do seu povo. Fala que ele entrou ali na cidade, gente, que ele foi lá, né? Entrou ali na cidade, estava junto com o povo. Então, ele compreendia, ele via a dor do povo, ele estava ali próximo. E aí fala dessa proximidade. Jesus estava próximo. E daí ele traz pra gente hoje. Como que eu posso ser próximo hoje? Proximidade em oração. Gente, é no site do Vaticano, amores. Pode entrar lá no site do Vaticano que vocês vão encontrar a sua homilia, tá bom? Sempre que eu pego alguma coisa de referência do Papa Francisco, a gente precisa ir no lugar certo. Aonde? No site do Vaticano, tá bom? Então eu li essa homilia dele, nem é grande, é pequena, lá no site do Vaticano. Fica salvo lá todas as homilias dele, tudo, as cartas, tem tudo lá no site do Vaticano, tá bom? Depois eu mando o link lá no grupo do WhatsApp, até falando quem não sabe que nós temos um grupo no WhatsApp do Café com Jesus. Quem ainda não está, manda um direct aqui para mim, ó, meu Instagram tá aqui fixado no comentário, e aí eu te mando o link do grupo e lá a gente manda essas informações que a Pri tá falando. Isso. Eu gosto muito, gente, assim, ó, de ver o que o Papa tá falando. Eu sempre gosto de acompanhar as cartas, as homilias dele. Então, eu sempre tô lendo, eu sempre tô fuçando, assim, nisso. Porque a voz do Papa é Pedro hoje. É como se Pedro estivesse vivo, seria o Papa Francisco. Então, essa direção. Então, eu falei, nossa, deixa eu ver o que o Papa fala sobre esse evangelho. Ele fala dessa proximidade de oração. Amém. E realmente, gente, quem tá próximo de Deus, escuta a voz de Deus. Quem está próximo de Deus está com o coração no Espírito de Deus. Quem está próximo dele vai obedecer, vai ser guiado por ele. Né? Vini, eu acho que tudo passa, né? Aquilo que a gente está falando desde o começo. A vigilância e a oração. Top. Vamos dar as tarefinhas para a galera? Tem uma tarefa aqui que já me veio. Manda. Como vencer na área da sexualidade. Uma tarefa para você vencer na área da sexualidade. Porque nós somos seres assexuados, né? A gente é carnal, a gente tem vontades, desejos, né? A nossa carne grita para ser saciada. E como a gente vencer essa tentação, né? É uma dica prática. Você tá, sei lá, seu pensamento está indo longe, você está começando a querer ver pornografia, tá vendo que o negócio está esquentando no seu relacionamento aí? Uma dica prática: exercício físico. Vá correr, vai fazer uma academia, vai fazer um crossfit, vai correr na rua, vai caminhar, porque porque você libera serotonina, né? E aí aquela vontade de saciar a sua carne, ela é saciada com o cansaço, né? Porque você vai liberando essas coisas aí, a galera aí da saúde sabe o que eu tô falando. Mas, ó, prática, exercício físico. Você tá com problema na sexualidade, vá fazer um exercício físico. Primeira tarefa que eu dou. Amém. Eu tinha marcado uma tarefa aqui também, amigo. Pode falar. Que é da gente identificar na nossa vida qual a área que o Senhor precisa agir com autoridade e poder. Porque assim, gente, tem várias áreas na nossa vida. Às vezes a gente entrega uma coisa, mas não entrega outra. Então, qual é a área? Igual o Vini estava falando que estava conversando com uma pessoa ontem que precisava perdoar.
né? Ontem eu tava falando sobre identidade. Tem pessoas que me partilham. Priscila, eu tô com problema com meu pai, com a minha mãe. O Vini falando sobre a sexualidade. Qual é a área que o Senhor tem que vir com autoridade e poder para agir? Você vai identificar essa área para você poder orar e vigiar com ela. Qual é a área? Ô Yasmin, você vai identificar a principal. Qual é a principal hoje? Qual que é a área da o sua espinho vida? na carne? Qual que é o seu espinho na carne, igual o Paulo fala lá nas cartas? Qual Qual é que o é o seu seu maior maior espinho? pecado hoje? Isso. Né? Qual a sua maior fragilidade? O José mandou, passamos uma lista. Gente, mas eu quero que vocês identifiquem uma principal. Uma que tá... Porque assim, ó, se tem uma área que Jesus ainda não dominou, essa área, ela vai nos ferir muito, ela vai nos machucar muito. Então, eu quero que você identifique uma área. Nessa área, você vai rezar hoje, assim, ó, de forma prática. Você vai rezar em específico para ela. Né? Essa menina falou na área de relacionamento. Ó. Amém. Se é a afetividade, o Vini já deu a prática. Então, 2 práticas. Você vai dar autoridade para Jesus, você vai ter um tempo de oração com ela. E depois você vai praticar o exercício físico. A Samira tá falando familiar. Se é a área familiar, então você vai orar, devolvendo a autoridade e o poder de Deus, né, nessa área. E depois você vai praticar o exercício físico. E assim, gente, façam atos proféticos. Pegue uma folha, pegue uma caneta e escreva qual é a área da sua vida. E escreveu, você vai colocar o que aquilo tá te atrapalhando. Amém. Dobrou a folhinha, fica para você, reza com aquilo. Devolve para Jesus sobre aquilo. Às vezes, até nessa oração, Jesus vai te mover alguma coisa. Aqui a Mayara tá falando, né? Dependência afetiva. Tenho dependência afetiva do meu namorado. Rezou, viu? Rompe, né? O exemplo que o Vini deu, o perdão. Nisso aqui, nossa, eu preciso perdoar fulano. Orou, procura a pessoa, libera o perdão. Através dessa oração, talvez Jesus vai te percute. Então, os 2 exercícios, gente, tá? Devolver uma área para Jesus, dando autoridade para Jesus, e o segundo, uma atividade física. Fechou. Tá bom. A Jéssica tá mandando 2 aqui, tarefinhas. Jéssica, cumpre as tarefinhas, meu amor, a gente vai estar rezando por você. Confie esse exame que você fez ao coração do Senhor. Confiança. Ele tem autoridade, tá bom? Ô Miri, a Miri tá perguntando sobre perdão, Vini. Ô Miri, vai lá no meu Instagram. A live que eu fiz do Brilha Deus semana passada, a loucura do perdão. Assiste essa live. Eu dou 5 chaves poderosas para você trilhar esse caminho do perdão. E você conta seu testemunho, né, Pri? Eu conto meu testemunho e eu libero as chaves que eu vivi para conseguir perdoar. Então vai lá no meu Instagram, tá salvo, tá bom? A live tá, a loucura do perdão, porque perdoar é uma loucura, gente. Então entra lá, fica para você, viu, Miri? Para quem precisa perdoar nessa live, esse exercício. Entre e assiste a live, tá bom? É isso aí. Cara, se você não conhece o testemunho da Priscila sobre o perdão, você vai cair no chão. Você vai falar assim, meu Deus, passei da hora de pedir perdão. Tô moscando. Tem uma frase, Pri, que Deus, o Espírito Santo fez um download uma vez dessa aí, que é assim, ó. O seu propósito depende da sua atitude. Se você não tiver atitude, você não praticar, cara, você vai ouvir, isso aqui é tudo palavras ao vento. Entrou aqui, saiu aqui. Se você não fazer a tua parte, não tem mais o que fazer, porque Deus já fez a parte dele. Nós aqui, como irmãos, como missionários, estamos ensinando, dando as dicas para vocês. Se vocês não tomarem uma atitude, o propósito de Deus não vai acontecer na sua vida. Não adianta achar que vai cair do céu. Não é magia, é prática, é humano, é plantar. Se você não plantar, você não vai colher. É simples a matemática do reino. Plantou, colheu. Se você não plantou, você vai ficar estagnado e você vai ficar definhando até você morrer, a sua alma morrer, infelizmente. E não é por falta de ensinamento, não é por falta de conhecimento e não é falta de apoio, porque apoio vocês têm. Agora vocês precisam tomar vergonha na cara bem lindamente e tomar uma atitude, lindo. Senão não vai fluir.
Senão não vai, gente. A decisão... Não tem. Não deixe para amanhã a atitude que você precisa, a decisão que você precisa tomar hoje. Yes. Só temos hoje, né? Santa Terezinha falava isso, gente. Só temos o hoje para amar a Deus, só temos hoje para ser santo, só temos hoje para nos decidir. Então, vamos embora. Taca a semente e a terra. Agora vamos plantar. Aleluia. Então, ó, vou tirar o comentário aqui. A gente vai orar e vamos tirar o print e a gente encerra a live. Amém. Espírito Santo de Deus, nessa hora, nessa manhã de terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021, nós queremos fazer um compromisso com você, Espírito Santo. Nós queremos consagrar a nossa vida, a nossa inteligência, os nossos pensamentos e as nossas atitudes a Ti, Espírito Santo. Nós sabemos que sem você, nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Sua misericórdia. E nós sabemos, Espírito Santo, se nós não sabemos, nós queremos declarar que todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor são renovadas. Todos os dias o Espírito Santo de Deus, ele nos batiza com fogo. Ele nos batiza com teu Espírito, renovando tudo aquilo que há dentro de nós. E nós queremos isso, nós queremos andar de mãos dadas contigo, Espírito Santo. Nós não queremos mais sermos dependentes de pessoas emocionalmente, financeiramente. Nós queremos se posicionar, porque nós queremos ser aquilo que o Senhor pensa de cada um de nós. Nós queremos ser um com você, nós queremos ouvir a tua voz e sermos a tua voz nessa geração, para que mais pessoas sejam alcançadas pela tua graça e pela tua infinita bondade e misericórdia. Espírito Santo de Deus nos faz ser mais santos, mais obedientes, mais humildes, a se rebaixar, a se humilhar e ser exortado, corrigido, para que nós possamos sermos perfeitos como o Pai é perfeito, porque essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, eu te entrego a nossa vida, a nossa história, eu te entrego cada pessoa que está participando desta live. Eu te entrego, Senhor Jesus, a nossa humanidade, a nossa fragilidade, todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda inquietação. Eu entrego a você, Espírito Santo, para que você possa dominar sobre a nossa vida. Espírito Santo, vem revelar para nós nesse dia qual a área, qual o lugar onde a autoridade de Jesus tem que ser maior. Nós te entregamos, Espírito Santo, a nossa vida. Nós te devolvemos, Senhor Jesus, o teu lugar na nossa vida. Nós te devolvemos a autoridade. Vem, Senhor, com a tua autoridade, com a tua unção, com o teu poder, dominar a nossa humanidade. Dominar, Senhor Jesus, sobre o nosso orgulho. Dominar, Senhor Jesus, sobre o nosso pecado. Nós te damos autorização, Jesus, para que você domine sobre a nossa carne. Para que o teu Espírito Santo possa reger o nosso coração. Espírito Santo, eu te peço que no dia de hoje você possa inflamar dentro do nosso coração o desejo pela santidade, o desejo pelas coisas do reino. Eu te peço, Espírito Santo, que você quebre qualquer barreira dentro do nosso coração, principalmente da soberba, do orgulho, daquilo que tem nos impedido de provar verdadeiramente da graça de Deus. Espírito Santo, potencializa dentro do nosso coração, chamado em Deus, para que nós possamos ser ousados, corajosos, cheios de fé e esperança, para que a gente possa plantar, Senhor Jesus, essas sementes preciosas que você depositou na nossa mão e no nosso coração. Eu peço, Senhor Jesus, sobre os meus irmãos que estão aqui, que no dia de hoje eles possam ter essa dependência do Teu Santo Espírito, que no dia de hoje nós possamos ser conduzidos, Senhor Jesus, pelo Teu Santo Espírito. Nos dê oportunidade, Jesus, para que a gente possa se posicionar, para que a gente possa amar, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa agir, Senhor Jesus, como você agiria. Dê oportunidades durante todo esse dia, Senhor Jesus, para que a gente possa transbordar e plantar essa semente. Dê, Senhor Jesus, durante todo o nosso dia, oportunidade onde nós vamos manifestar o teu poder e a tua unção na nossa vida e na nossa história.
Obrigada, Jesus. Obrigada por essa Obrigado, live, Jesus. por esse café. Glórias a Obrigada ti, por Pai. essa terça-feira. Obrigada pelo dom da nossa Obrigado, vida. Senhor. Obrigada pela nossa Glórias a ti, saúde, Pai. pela nossa família. E obrigada, Jesus, por toda dor, por todo sofrimento, por toda tribulação que o teu povo tem passado. Porque é nelas Amém. que nós temos se santificado. Obrigada, Aleluia. Jesus. Obrigada Glórias pelo a teu ti, Santo Pai. Espírito. Obrigada, Jesus. Amém. Louvado Amém. seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, gente. Vamos tirar o print agora. Tira o print Vamos! aí. Sorrisão. Sorrisão, sorrisão. Print top. Tirei aqui Grava o na meu. unção, igrejinha. Aleluia. Tirei aqui, vou mandar lá no grupo. Então, você que não está no grupo do WhatsApp ainda, manda um direct aqui para @Vinão Colo de Deus. Meu Instagram tá fixado aqui no comentário. Segue a gente aí no Instagram, segue a Pri Colo de Deus aí. Toda terça-feira nós estaremos juntos aqui, eu e a Pri, partilhando com vocês, dando exercício, trazendo a prática daquilo que a gente vive. E Glória a Deus. terceira tarefa é assistir a live da Loucura do Perdão que está no Instagram da Priscila. Gente, vocês têm que escutar o testemunho da Priscila. É muito forte o que ela viveu com perdão. Ela tem mais testemunhos, mas vamos começar de leve. Vai Vamos. e assiste o do perdão, porque nem sei se ela já gravou o próximo, né? Mas pega essa terceira tarefinha aí, tarefinha de casa também, escutar, ir lá no Instagram dela, tá no IGTV, né? Tá, E, amigo. e escutar a loucura do perdão. Amém? Aleluia. Então é isso. Amanhã, 6h01 da manhã, nós estamos de volta para mais um cafezão. É isso aí, gente. Beijo grande. igrejinha. Eu amo vocês. Obrigado, Pri. É Beijo, nóis. gente. Tamo junto. Até. Tamo junto. Até Valeu. o final, até depois do fim. Yes. Aleluia. Tchau, igrejinha. Beijo.